Graça e paz, amados, da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire. Muito bem-vindo a este humilde canal comentando o Apocalipse. O nosso comentário de hoje está em João capítulo 5, 28 e 29. Esse é o nosso versículo base. E nós vamos falar sobre a primeira ressurreição. Quero dar ênfase na primeira ressurreição. Claro que nós vamos falar também da segunda, mas eu quero aqui dar uma ênfase na primeira ressurreição. Mas antes, quero deixar um recadinho para vocês aí. Você que não tem tempo de assistir vídeos, você também pode ouvir nas melhores mídias de podcast. É isso mesmo, nosso conteúdo está nas melhores mídias de podcast. Só você dar um Google e coloca lá Preterismo Completo Podcast e você vai poder ouvir em qualquer hora e em qualquer lugar. Ok, meus amados? Fica a dica. Então vamos lá. A primeira ressurreição. João 5, 28 a 29 diz o seguinte: Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver. Aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A religião, ela diz, mitologia, ela diz que no final do tempo, onde o mundo irá acabar, haverá 2 arrebatamentos. Jesus vai vir, vai arrebatar num arrebatamento secreto aí algumas pessoas e passarão nessa terra uma grande tribulação, e depois as pessoas viverão 1000 anos literal nessa terra, como se pudesse alguém viver 1000 anos. Mas viverão 1000 anos nessa terra e lá no final Jesus virá de novo e levará o restante. Isso é uma falácia, isso é uma história de terror. A Bíblia não fala, não diz claramente sobre 2 ressurreições, mas deixa subentendido quando João diz no Apocalipse 20, verso 6, ele diz: Bem-aventurados os que participam da primeira ressurreição, porque a morte não tem mais poder sobre eles. Aí fica o quê? Subentendido que existe 2 ressurreições. Mas tudo bem, vamos ao texto, vamos ao contexto desse texto que nós estamos aí apresentando, ok? E o seu contexto, meus queridos, nós temos que analisar esse contexto. Sabe, não pode ser uma coisa isolar assim o trechinho, porque você isolando esse trechinho aqui, esses 2 versículos, o que dá a entender? Dá a entender que o anjo vai tocar a trombeta e vai haver aí mortos irão sair das sepulturas, não parece? É o que parece. Mas vamos ler o contexto deste texto para vermos o que realmente Jesus está querendo dizer com essas palavras. Vamos lá do início, mas deixa eu contextualizar para você, porque eu não vou ler tudo não, para não ficar muito longo o vídeo, que o nosso canal é de comentários curtos, tá? Então deixa eu contextualizar para você. Quem nunca ouviu falar do tanque de Betesda? Quem nunca ouviu falar do paralítico, né, esperando para ser curado? Então ali está. Esse paralítico estava aguardando ser curado. Há 38 anos ele havia sofrido de uma enfermidade. Então Jesus chega para este homem e pergunta: Você quer ficar curado? Ele diz: Senhor, não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe, etc e tal. Porque havia ali uma crença de que todos que entrassem na água no momento que o anjo, que vinha um vento de uma certa posição, agitava a água, eles acreditavam, era a crença popular, que o anjo tinha agitado a água, quem entrasse naquele momento seria curado. Agora imagine quantas pessoas estavam ali, esperando para ser curado, tumulto que tinha ali. Mas Jesus passa ali e diz para aquele homem: levanta, pega a tua cama e ande.
Este homem pega a sua cama imediatamente, levanta, sai andando. Jesus manda ele ir, não peques mais, para que não venha acontecer com você coisa pior. Mas este homem saiu dali e começou a dizer quem foi que curou. Jesus, Jesus, Nazaré, Jesus que curou. Jesus, ele é o Messias, ele curou. Ele começou a pregoar, a ponto que as autoridades de Israel, naquele momento, questionar Jesus por que ele curou no dia de sábado. Ele aquebrantou, ele quebrou a lei, curando no dia de sábado. E Jesus começa agora um discurso a respeito disso. Meu pai trabalha até hoje, blá, 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 blá. Agora vamos lá. Vamos lá no versículo 24. Dentro desse discurso, vamos lá dentro do versículo 24 para adiantarmos isso aqui. Diz o seguinte, versículo 24. Eu afirmo a vocês, e isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não terá. Tem a vida eterna e não será julgado. De que Jesus está falando aqui? Que contexto era esse? O aleijado. O aleijado ouviu a palavra, levanta, toma tua cama e anda. Ele ouviu a palavra, deu crédito, levantou e andou. E creu que Jesus era o Filho de Deus. Então esse cara, ele foi despertado espiritualmente. E Jesus disse, olha, eu afirmo a vocês, e isto é verdade, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Este homem agora passou a ter a vida eterna. E ele não será julgado. Quando? Quando o julgamento chegar em Israel. Mas já passou da morte para a vida. Este homem agora, que creu na palavra de Jesus, Jesus está fazendo referência aqui. Ele se refere à ressurreição que este homem teve agora. Uma ressurreição no entendimento, uma ressurreição no espírito. Aí ele diz, eu afirmo a vocês, isso é verdade, vem a hora, e ela já chegou. Ela vai acontecer há 2000 anos? Não, ela já chegou. No tempo de Jesus, essa hora já tinha chegado. Que hora? Em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Eu lhe pergunto, prezado ouvinte, morto consegue ouvir alguma coisa? Não. Então, obviamente, esses mortos que está falando, não são mortos fisicamente, são mortos espiritualmente, como Paulo ele disse, lá em Colossenses 2,13. Olha o que diz Colossenses 2,13. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos. Olha, mortos fisicamente, não mortos por causa dos seus pecados. Quais são os mortos que ouviriam e que, se desse crédito, iriam viver? Mortos fisicamente? Não, mortos espiritualmente. Assim como o Pai é a fonte de vida, assim também fez o Filho ser a fonte de vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Aí ele continua dizendo, não fique admirado por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das sepulturas, sairão do Hades, sairão do inferno, sairão do estado de inércia, viverão. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para viver, ou para a vida, e aqueles que fizeram o mal também iriam ressuscitar, mas iam ressuscitar para ser condenados. Quando a condenação chegasse em Israel, eles seriam condenados junto. É como se ouvisse a palavra, olha, Jesus é o Messias que os profetas disse que viria. Quem rejeitasse essa palavra, quando Israel fosse condenada, seria condenado junto com a cidade. Isso também tem uma referência lá em Daniel,
Daniel 12, né, que me fala com isso. Naquele tempo, uns ressuscitarão para a vida, né, e outros para a vergonha eterna. Tem uma referência lá em Daniel. Agora, quando isto aconteceu? Quando isso se cumpriu? Jesus falou que esse tempo está chegando. Mas quando esse tempo se cumpriu? Vamos lá em Atos 2. O que acontece em Atos 2? Todo mundo já sabe o que acontece em Atos 2, né? Estavam todo mundo reunido ali, e quando chegou o Espírito Santo desce sobre eles, tá? Ali cada um começa a falar em outras línguas, queridos, em outras línguas. Não é abalabachuri, andalabassubi cantarai, não é nada disso. É realmente outras línguas. Tanto que quem era de outros países conseguia entender na sua própria língua de origem. Então, aquilo ali era realmente outro idioma, e não essas línguas que hoje é falado dentro das igrejas aí. Aqui no 5 diz o seguinte: estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Então, tá vendo? Aqui estão falando nas suas próprias línguas. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Veja a ênfase nisso aqui. Estavam ali pessoas de todo o mundo naquela época para celebrar a festa de Pentecostes. Aqui tem a relação dos países que estavam lá, beleza? Quando chega no verso 14, Pedro se levanta para explicar. Pedro e os 11 se levantam para explicar o que estava acontecendo ali. E ele começa a dizer: olha, varãos, não tem ninguém bêbado aqui, é que o que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramará do meu espírito sobre todas as carnes, etc e tal. E Pedro começa então esse discurso, e quando chega lá no versículo 27, ele cita o rei Davi. Quando o rei Davi diz: pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. A referência que Pedro estava falando sobre o quê? Sobre a ressurreição. Pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Está falando da ressurreição. Então Pedro está dizendo ali, citando o rei Davi e explicando sobre esse negócio tudo aí de ressurreição. Agora veja no verso 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se ajuntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Quase 3.000 pessoas naquele dia receberam um novo entendimento, foram vivificados no Espírito, ressurgiram, saíram da morte, da inércia espiritual. Tiveram o entendimento que Jesus era o Mashiach, enviado por Deus para aquela nação. Tudo aquilo que Deus já havia feito através de Jesus já tinha sido predito pelos profetas. Esta foi a primeira ressurreição. No entendimento, no Espírito. Essas pessoas agora, ela não passaria pela morte. A morte agora, como o próprio Jesus disse lá, já tem a vida eterna, já passou da morte para a vida. E a segunda ressurreição? A segunda ressurreição diz respeito à parousia de Cristo. Quando Jesus veio em glória, queridos, a palavra em glória quer dizer espiritualmente. Glória é algo, dá uma conotação de algo superior a esta carne, que é o espiritual.
Jesus não veio de corpo físico, não virá de corpo físico. Ele veio em glória, veio em espírito, mas a sua vinda teve uma consequência neste mundo físico. Cristo veio e reivindicou os espíritos que estavam mortos. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre isso. Haverá uma ressurreição de corpo físico. Este é o vídeo, eu vou deixar aí no card para você e também aqui na descrição para você poder assistir aí e agregar no seu conhecimento. Então, o João, lá em Apocalipse, ele diz o seguinte: felizes, bem-aventurados, né? Felizes e abençoados as pessoas que foram incluídas nesta primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre ela. Por que que a segunda morte não tem mais poder sobre esta pessoa? Porque as pessoas que foram incluídas na primeira ressurreição já passaram da morte para a vida. A segunda ressurreição diz respeito agora a todas aquelas pessoas que antes da primeira ressurreição não tiveram consciência de que Jesus era o Messias, de que Jesus veio em nome de Deus para salvar Israel. Porque a primeira já aconteceu. Para ela a morte não tem mais poder. Mas e aquelas pessoas antes da primeira ressurreição, antes daquele evento? Essas pessoas, isso é incluso agora na segunda ressurreição, que aconteceu quando Cristo veio em glória. E por isso que João diz: feliz e abençoado as pessoas que são incluídas ou foram incluídas na primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre ela. Serão sacerdotes de Deus em Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui é algo muito interessante, porque veja, essas pessoas agora que foram ressuscitadas viveriam agora um período na terra, sendo agora o quê? Sendo sacerdotes. Não é qualquer pessoa que podia ser sacerdote, tinha que ser da tribo, descendente de Arão, da tribo de Levi. Só esses podiam ser sacerdotes. Mas agora, depois da ressurreição, depois do entendimento em Cristo, todos agora foram feitos sacerdotes. Pedro diz que eles foram feitos nações de sacerdotes. Que ele entendia que nem todo mundo na época da lei poderia ser sacerdote. E essas pessoas que foram agora sendo sacerdotes, que ressuscitaram e agora passou a ser sacerdote de Deus e de Cristo Jesus, eles reinarão um período de 1000 anos, durante 1000 anos. Queridos, ninguém consegue viver nessa terra por 1000 anos. Isso não existe. Isso aqui não é literal. É um período de tempo que o Evangelho cresceu sobre a face da terra. Quando eles recebem o Espírito Santo, Pedro começa a falar, mais de 3.000 almas começam a aceitar Jesus, o Evangelho começa a ser espalhado. Paulo agora vai para os gentios, e os da circuncisão vai para os judeus, e o Evangelho está o quê? Está crescendo, o reino de Cristo está crescendo na terra. O reino que é a palavra está crescendo, está sendo difundido. E esse período de 1000 anos é o tempo quando começou a se espalhar o Evangelho até o final daquele tempo. Este é o período de 1000 anos. Ninguém aqui vai viver 1000 anos. É biologicamente impossível. Ok, meus amados? Esse é meu entendimento a respeito deste assunto. E se esse entendimento foi útil para você, inscreva-se aí no canal. Graças e paz.